Hey, humano lindo! Vamos pensar juntos? Por que a criatividade, uma palavra tão linda, tão significante, ela é tão importante, de extrema importância para a nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso? Quando que a criatividade deve ser estimulada? Na vida adulta, deve existir criatividade? Eu até engasguei, porque ela é poderosa, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, ela transforma. Atenção, é na infância que ela deve ser construída. Em alguns momentos, em algumas pessoas, isso não ocorre. Mas onde que ela deve ser estimulada e fazer parte ali do aprendizado de fato? Na educação infantil. Quando você é uma criança, quando você era uma criança, você já observou uma criança aí, o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seus vizinhos, seus parentes? Uma criança, ela é simples, ela é leve, ela não tem bololô. O que que é bololô, Jurema? Sentimentos negativos. Eu gosto de dar nome para tudo, gente. Os meus alunos das escolas sabem disso. Mas vamos lá. A criatividade, ela deve ser estimulada na educação infantil desde quando é um bebê. Vou te dar um exemplo. As crianças, os bebês, eles estão ali na fase da amamentação e logo depois passa para aquela chuquinha, né? Algumas mães, alguns pais falam que a chuquinha, que é aquele copinho onde tem o bico ali que vai o chá ou mesmo a água. Mas durante a sua vida, muitas vezes você vai achar que tem que ser somente aquela chuquinha ali para dar um chá ou uma água para o seu filho. Você já parou para pensar sobre isso? Ah, o perfeccionismo faz a criança não deixar a criatividade dela ali tão gritante, no caso, o adulto, que atrapalha a criatividade de uma criança. Então, agora eu vou causar um desconforto aí para os colegas de trabalho, né? Alguns e donos de escola, senhores pais, se atentem, perguntem como que é estimulado a criatividade na escola do seu filho. Isso, o tempo, o período todo de aprendizado dele, educação infantil, ensino fundamental. Por que é tão importante, Jurema? Porque ela aciona o gatilho de interpretar a vida com mais leveza. Vamos pensar juntos? Não refletir. Jurema, qual é a diferença de refletir e pensar? Existe uma grande diferença. Refletir, você só reflete, como você olhar para o espelho. Pensar vai fazer você raciocinar. Vamos lá? Uma criança que está brincando no parque. Você já observou seu filho, sua filha, alguma criança? O que que ela faz? Vamos, um exemplo, ela sobe no escorregador. Subiu, ela vai escorregar. Mas ao observar aquele brinquedo, ela quer brincar de uma outra maneira no escorregador. Basta um adulto alinhar aquela brincadeira para que a criança não se machucar. A criança, por ela ser muito simples, ela vê maneiras grandiosas de brincar com todos os objetos, utensílios. Vou contar uma história para vocês. São muitas, vamos lá. Certa vez, numa turma de uma criança em educação infantil, uma criança com 3 anos,
ela achou uma linha no chão. A pessoa que estava comigo na sala já foi logo de imediato: "Ai, deixa eu tirar essa linha dela, porque ela vai pôr na boca, vai engolir". Eu falei: "Espera, observe. Vamos aprender com essa criança?". A colega meio que torceu o nariz assim, mas continuou. Vamos lá. Ao pegar essa linha, como é maravilhoso o lúdico, a ludicidade. Vamos falar mais sobre isso. Ao pegar essa linha, ela fez assim um voo grandioso. A imaginação dela. Você usa a sua imaginação na fase adulta? Vamos falar sobre isso. Fez um voo assim surpreendente, esticou o seu braço e eu já entrei ali naquela onda, naquele voo. E ali ela subia, ela descia, ela rodopiava. Cheguei perto desta criança, inclusive o nome dele é Rodrigo, porque me marcou demais. Histórias marcantes eu tenho anotadas em um caderno. Isso faz cerca aí de uns 5 anos. E ao perguntar: "Rodrigo, o que você está fazendo?". "Tia, eu estou dentro do avião". "Olha, tia, que voo alto! Como ele voa alto, tia!". E ele corria com essa linha. Daqui a pouco ele pegou essa linha e começou a fazer um gesto assim. E eu olhei e falei: "Parece que está empinando uma pipa". Que nome você dá aí para pipa? Eu conheço como pipa. E perguntei novamente: "Rodrigo, o que que você está fazendo agora? O que é isso?". "Tia, é uma pipa, ó, vou dar rasante nela". E ao deixar, permitir essa criança ter essa criatividade gritante, ele ficou mais de meia hora com esta linha. No mundo da imaginação, do lúdico, ele fez um avião e uma pipa. E assim, eu peguei aquela ideia dele, usei a questão da criatividade e apliquei em uma atividade para ensinar sobre as cores. Fizemos várias pipas ali com cores variadas e foi lindo. Então, adulto, você deve ter a sua criatividade gritante. Jurema, mas para quê? Volto a dizer, quando você for ter um problema para resolver aí, seja com o seu companheiro, seja com seus filhos, seja no emprego, seja algo que aconteceu aí no trânsito, você usando a sua criatividade, você vai interpretar aquilo com mais leveza. Você já não vai logo de cara, né? Como se diz por aí, você ir para a afronta. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Agora, quando eu digo que quando uma criança está numa escola, não se preocupe somente com a alimentação dela. Isso daí é o básico, vamos dizer. Só que é muito mais além, está envolvido com a identidade. A identidade, a pessoa na fase adulta, ela deve ter a criatividade gritante também, porque anda alinhado ali com a inteligência emocional. Volto a dizer, através da criatividade você interpreta a vida com mais leveza, as suas ações, seus momentos ali de intensa, numa ação que você tem que resolver algo ali, você vai interpretar de uma maneira mais leve. Então, quando você for matricular o seu filho, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, pergunte como que é trabalhado a criatividade. Vou te dar outro exemplo. Sabe as atividades que você pega do seu filho, principalmente na educação infantil, se tiver tudo ali bonitinho, pintado ali de uma forma bem assim perfeita, tem algo de errado? Jurema, você está falando que meu filho ou minha filha não sabe pintar? Não é isso. Alguns colegas de trabalho, algumas escolas, eles vão para o lado
da questão que não é do construtivismo, é da questão da cópia, é da questão do professor colocar a mão dele. Não aceitem isso. Perguntem: "Professor, eu quero ver o seu plano de aula. Professor, eu quero ver o seu planejamento anual". Vocês têm direito. Jurema, a gente não sabia disso. Eu sei. Em alguns casos, infelizmente, acontece isso, dos pais não saberem. Nas reuniões deve ser falado sobre todo o conteúdo que vai ser aplicado ali, de acordo com a idade do seu filho. Peça para ver. Você tem direito. E o que ocorre, infelizmente, o professor, para mostrar um trabalho, não digo todos, hein? Abre aspas aí. Para mostrar o trabalho, mostrar que tá tudo perfeito, que tá todo o desenho ali, pintado tudo dentro, né? Para você entender, não tá fora do espaço todo ali, mas aquilo ali é mão de professor, não é de criança. Pergunte se é trabalhado o construtivismo. O que é o construtivismo, Jurema? A mão da criança. Através das artes ali, do material que seja o reciclado, a pintura em si, usar vários, usar a natureza, folhas, gravetos, envolver todo ali, isso traz uma leveza e a criança ama. Infelizmente, está se perdendo a criatividade nas escolas. Jurema, mas como que eu tenho que fazer? Quando é meu filho, minha filha, pergunte como que é trabalhado a criatividade nas escolas. Você que é um adulto, um exemplo, você que é empreendedor, você precisa ser criativo para você vender o seu produto ou o seu serviço. Ali no atendimento, se você tem colaboradores, também tem que ter toda uma criatividade ali. A criatividade é uma comunicação. Nós vamos falar mais sobre isso, só que ela é extremamente importante na fase adulta. Volto a dizer, vou repetir, estou sendo chata por repetir. Fica mais leve. Fica na frequência. E pergunte na escola do seu filho como é estimulada a criatividade. Não aceite atividade que esteja tudo muito perfeito ali o desenho. Para você, pai, para você, mãe. Isso pode falar, nossa, que lindo ele pintou, mas não é bem assim. As formas, todas as formas ali de uma pintura, de um recorte, tem que ter a mão do seu filho. No início ali, quando ele começa com os pequenos traços, que o nome que é dado é garatuja, isso é válido, não jogue fora. Para você não tem significado ali um traço, mas pergunte para ele. Pergunte para os professores novamente como que é trabalhada a criatividade. Peça para ver no planejamento ali. Nós vamos falar mais sobre isso, porque precisa ser despertado, precisa ser respeitado a criatividade de uma criança, porque na fase adulta, infelizmente, está tendo aí consequências graves, crises de ansiedade, de pânico, depressão, e tem a ver, a identidade, ela está alinhada com todo o contexto aí do avanço de nós humanos, e a criatividade, ela deve existir, ela deve prevalecer, porque fica tudo muito mais leve. Uma criança, quando vai para a escola, ela não deve, educação infantil principalmente, ela não deve voltar limpa para casa. Todo o aprendizado dela é no brincar, não é ficar sentada copiando lição. Isso é maçante, isso é cansativo, isso traz ansiedade. E colegas da área e da educação, revejam suas metodologias, revejam questões internas que vocês têm que resolver para não travar o desenvolvimento de uma criança. Na fase adulta vai ter consequência. Bloqueio de autoimagem, timidez extrema. Nós vamos falar mais sobre isso. Compartilhe essa mensagem, coloque aí um comentário, dê seu like, se inscreva no canal. Vamos crescer vamos firmar essa unidade. Um beijo no seu coração. Até mais.